Expressões como Dantes conheceu ou conhecido antes da fundação do mundo falam da presciência de Deus, ou seja, do conhecimento anterior de Deus. Esse conhecimento anterior é a base da predestinação e da eleição. Em Romanos 8:29 está em foco um povo conhecido de antemão, que também é o povo predestinado, ou seja, a igreja. O texto de 1 Pedro 1:2 indica que foram previstas pessoas, aquelas mesmas que anteriormente foram conhecidas por Deus em Romanos 8:29, ou seja, essas pessoas são também a igreja. Portanto, conhecer de antemão refere-se ao propósito interno de Deus que vem a ser externamente exercido ou expresso em sua predestinação e eleição. Diante das expressões nos predestinou e havendo sido predestinados, entendemos que a predestinação é uma doutrina totalmente bíblica. A palavra grega proorizo, traduzida como predestinar, significa decidir de antemão e aparece 6 vezes no Novo Testamento para falar exclusivamente acerca dos decretos de Deus. A predestinação está ligada à presciência de Deus, ou seja, ao seu conhecimento anterior. Esta predestinação repousa exclusivamente sobre a sua vontade. Os principais textos usados para a doutrina da predestinação são Romanos 8:29 e 30 e Efésios 1:5 e 11, que é o nosso objeto de estudo na presente lição. À luz destes textos, podemos afirmar que a predestinação é corporativa ou coletiva e, nesse sentido, ela é incondicional. Aqui trata-se da predestinação da igreja. Uma vez que a predestinação tem a ver com os decretos de Deus, entendamos resumidamente esta doutrina. Deus, em prol da salvação do pecador, decretou nomear seu Filho Jesus Cristo como mediador, redentor e salvador. Deus então decretou que receberia aqueles que se arrependessem e crescem em Cristo e que perseverassem até o fim. Diante das expressões a esses também chamou e nos elegeu, entendemos que a eleição ou escolha é, sem dúvida, uma doutrina totalmente bíblica. A palavra eleito, com seus derivados, é usada por cerca de 24 vezes no Novo Testamento, sendo que cerca de 20 vezes faz referência à doutrina da eleição. Fomos eleitos, isto é, escolhidos por Deus coletivamente, e essa eleição coletiva é posta antes da fundação do mundo. A eleição é de conformidade com a presciência de Deus, se alicerça sobre a vontade divina e foi estabelecida segundo o propósito divino. Sendo assim, a Igreja do Senhor é previamente eleita, assim como é eleito Israel. A eleição prévia é corporativa e não individual. Nos tornamos eleitos, individualmente falando, porque aceitamos o convite feito por Jesus. A predestinação visa conferir todas as promessas da salvação à coletividade eleita, ou seja, à igreja. Sendo assim, os eleitos de Deus são aqueles a quem o Senhor escolheu do mundo para levá-los à glória, mediante a transformação segundo a imagem de Cristo, a fim de compartilharem de sua natureza divina e, finalmente, de sua plenitude. Posto que o Espírito de Deus habita nos eleitos, é necessário que eles sejam indivíduos santos. O apóstolo Pedro nos adverte sobre a necessidade de confirmarmos a nossa chamada e eleição, pois há trechos bíblicos que deixam bem claro que o cair da graça é uma possibilidade real. Defender a predestinação e eleição da igreja não é a mesma coisa que negar a existência do livre-arbítrio humano. As expressões deseja que todos os homens sejam salvos e, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, mostram que o livre-arbítrio também é uma verdade ensinada nas Escrituras. Portanto, não pode haver um sistema ético-moral sem o conceito básico do livre-arbítrio humano. Paulo mostra que o próprio Deus está interessado na salvação de todos os homens. Paulo também nos mostra que deveríamos orar em favor de todos os homens, e isso visando a salvação deles. Ora, isso deixa entendido que todos os homens podem exercer a sua vontade e assim vir a confiar em Cristo, se assim o quiserem, e dessa maneira obter a salvação.